A notícia de hoje está pegando fogo é que o presidente Bolsonaro e mais 35 pessoas foram indiciados por tentativa de golpe de Estado, ou melhor, suspeita dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, segundo o que a imprensa está noticiando aqui. Pois bem, e está polvilhando na internet que o presidente foi indiciado pela Polícia Federal porque supostamente haveria participado, ele junto com o Braga Neto, da tentativa de golpe. Olha o golpe! Olha o golpe! E de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Pois muito bem. Existem uma série de aberrações e absurdos aqui dentro desse ponto, que alguns conceitos básicos são necessários ser trazidos à baila para você entender. Primeiro, o que é Estado Democrático de Direito, que a gente não vive mais. Segundo, essa história é extremamente, catastroficamente mirabolante, isso é um grande absurdo, tá? Outra, os princípios gerais de direito penal que estão sendo violados nisso aqui, e o mais interessante, a imprensa já há muito tempo sempre conclui assim, atacou o Supremo, atacou não sei o quê, atacou o Parará. E aí ele vem no final de uma matéria que eu estou vendo aqui no portal de extrema esquerda do UOL, dizendo assim, Bolsonaro atacou Moraes, como que ele fala aqui? Atacou Moraes ao dizer que ele faz tudo que não diz a lei. Atacou? Então quer dizer que criticou e atacou. Então toda vez que a gente critica alguém, atacou. Agora quando a esquerda põe fogo nas coisas, destrói tudo, aí protestou, aí é democracia, aí é lindo. Agora, se nós criticarmos, se a direita critica qualquer coisa, eles já vêm com atacou. Vamos ver o significado de atacou? Porque essas pessoas não têm a menor noção do significado mínimo das palavras, tá? Então, de acordo com o dicionário, atacou é lançar um ataque contra, começar um combate, agredir, assaltar, opor, censurar, ofender, procurar vencer, destruir, atestar, enfim. Não tem conteúdo de atacou, o fato de atacar, você simplesmente criticar alguém. Mas essa é a construção da narrativa, é o atacou, o atacou. E aí eles lançam a história mirabolante dos kids pretos. Eu confesso que quando vi a imprensa falando de kids pretos, eu achei que era algum produto em contraposição aos congas brancos. Você tem um tênisinho antigo, o conga branco, e agora você lança no mercado os kids pretos. Algo parecido com Quixote ou um negócio assim. Porque a história é tão absurda, mas tão absurda, mas tão absurda, que não tem o menor... a menor possibilidade de você acreditar naquilo. Não, porque vários generais e oficiais do exército se juntaram e iam matar todo mundo e botaram codinomes, eles são muito criativos, e eu fico impressionado com o grau de criatividade da polícia brasileira. Eu vou dizer, nós estamos perdendo grandes romancistas ou autores de novelas que poderiam estar escrevendo, porque é muita criatividade. Eles estão seguindo à risca aquilo que o ditador mor da nação, Alexandre de Moraes, determinou, que é como que ele falou? Sejam criativos. É isso aí, o sejam criativos. Então eles criam a teia enredada dos kids pretos. Puro suco de nada, uma baita de uma narrativa, e claro, o mais interessante é o seguinte, a culpa é do Bolsonaro, foi o Bolsonaro que fez, só que o tempo todo as pessoas do próprio grupo daqueles que queriam o golpe estão supostamente atacando, desculpa, é que agora tudo é atacar, criticando o presidente por conta das 4 linhas, e aí você se pergunta, por que não teve um golpe, por que não teve a tentativa de golpe ou qualquer coisa assim? Porque simplesmente o presidente era contra. Era contra. Existiam pessoas que queriam? Claro que existiam, mas era contra. Mas vamos voltar no tema aqui do grande tentativa de golpe, dos kids pretos, que é um grande suco de nada. Veja, primeira coisa, esses dados foram capturados em 2022, tá? Começo de 2022, ali quando começou a perseguição toda, eles já tinham tudo isso aí. E esse pessoal estava aí, e do nada manda prender todo mundo, faz todo esse show midiático, porque a ideia não é processar o Bolsonaro, a ideia não é sequer prender o Bolsonaro. Porque se o ditador mor do Brasil quiser prender o Bolsonaro, amanhã cedo prende. Não tem nada que impeça esse cara de fazer isso. Ele faz o que ele quiser. Se ele quiser me prender hoje de noite, ele prende. Acabou.
Não tem nada de sério no Brasil, simplesmente prende o que ele quer e acabou. O que ele precisa é inventar uma história que colhe para a opinião pública entender que essa prisão foi minimamente, teve um motivo mínimo, porque a prisão do Cid, como a prisão dos Kids Pretos, é completamente absurda, não tem nada que dê respaldo, como a prisão do pessoal do Rio de Janeiro, completamente absurda, completamente absurda. E aí você vê mais um amontoado de nada para tentar riscar a imagem do presidente para justificar uma medida mais dura, até uma prisão contra ele, coisa que não está colando. Por quê? Porque não tem base fática. Perceba o seguinte, é tudo muito mirabolante, é tudo muito fantasioso, é tudo muito extraordinário. Oh, meu Deus, as pessoas se juntaram, confabularam para matar todo mundo e colocaram codinomes. Juca, Zeca e Zico, é uns nomes assim. Talvez seria mais legal se usasse o Guim, Zezinho, Luizinho, ou então mostrar um mínimo conhecimento de direito e pegasse os exemplos do Washington de Barros, Caio, Tício e Melville, né, que era o que a gente aprendeu no curso de Direito, mas não, botar esses nomes fantasiosos, esse grande absurdo, e aí não se consegue sequer demonstrar que esse absurdo, essa fantasia aconteceu. Nem isso, nem isso. Mas supondo que houvesse acontecido, tá? O que se admite apenas em grau de argumentação, como a gente gosta de colocar nas petições, perceba que pela estrutura do direito brasileiro não se pune cogitação. Não se pune cogitação e a tentativa só é punida na medida do crime efetivo de cada ato. Então veja, se eu começo a elucubrar, vou matar alguém, vou matar alguém, vou matar alguém, e aí começo os atos preparatórios, eu ainda não estou na tentativa, veja, cogitação, atos preparatórios, tentativa, conclusão do crime. Vocês conseguem ver a diferença dos pontos? Aqui, cogitação, tá? Vamos por esse livro aqui, atos preparatórios, tá? Início da execução e aqui resultado. Vamos para o resultado sem ser livro, vamos pegar uma coqueteleira? Resultado. Perceba que é o crime, ó. Resultado. Então, cogitação, atos preparatórios, início da ação, resultado. Se você não conseguiu atingir o resultado, esse é o resultado, você não atingiu. Estamos sem resultado, não atingimos o resultado. Você acaba de ficar na tentativa. É isso que é a tentativa. Você cogitou, se preparou e quando estava fazendo os atos já para chegar no resultado, você não atinge o resultado por atos alheios à sua vontade ou por mero arrependimento, tá? Você mudou de ideia e não quis. Então veja, para chegar na tentativa, eu passei até dos atos preparatórios. O que eles apresentam? É uma história fantasiosa de mera cogitação. E cogitação não é crime. Então, ainda que consigam demonstrar que todo esse teatro absurdo aconteceu, coisa que é muito pouco provável, não é crime. Pela estrutura do direito brasileiro, cogitação não é crime, senão toda e qualquer ideia iam começar a criar um leitor de mentes para prender todo mundo pelo que pensa. Cogitação não é crime. Se fosse, tem um exército de pessoas da esquerda que exprimiram a vontade de matar um monte de gente na internet, tem vídeos e vídeos aí, cogitando matar todo mundo. Então veja, cogitação, atos preparatórios e início dos atos. E aí o que se pune no Brasil? Quando você passou dos atos preparatórios, porque simplesmente o ato preparatório não é crime, a não ser que em si mesmo constitua crime. Então vou pegar um exemplo. Eu quero matar alguém, estou falando que vou matar alguém, cogitação. Vou aos atos preparatórios, arrumo uma arma fria. Então perceba que possuir uma arma de fogo sem registro é um crime em si mesmo. Então vou ser punido por aquele crime. E não por tentativa de homicídio, ou não por ter pensado em matar alguém, entendeu? E é justamente isso que acontece com o negócio dos Kids Pretos. Eu acho muito engraçado, achei que ficou bonito isso aí, Kids Pretos. A Polícia Federal está se superando, é cada nome, cara, é cada nome. Operação não sei o quê, operação não sei o que lá, operação isso, daquilo outro. Pelo amor de Deus, o pessoal está assistindo muito filme.
Vamos lá no Kids Pretos. Então você tem a cogitação e mais nada. Então, ainda que prove a grande fantasia do Kids Pretos, cogitação não é crime, tá? É claro, no Estado democrático de direito, o que nós não temos no Brasil. E o que é Estado democrático de direito? Estado democrático de direito é quando você não vive sob a ordem de um ditador, mas vive sob o império da lei. E as pessoas têm garantias de que do quê? O que essas garantias? De que o Estado, esse monstro, não vai pegar e destruir sua vida porque sim, porque um porcaria de um ditador acordou de mau humor e resolveu acabar com você. É para isso que funciona a Constituição. A Constituição foi inventada para pôr um limite no Estado e falar, olha, Estado, daqui você não passa. É para isso que serve a Constituição. Nada além disso. Aí foram enfiando um monte de supostos direitos ali dentro e vira essa bagunça, esse troço que não serve para absolutamente nada, porque o seu fim principal é limitar o Estado e não limita porcaria nenhuma. Porcaria nenhuma. Então, o Estado Democrático de Direito é um Estado em que nós todos, inclusive os deuses do Olimpo, do Supremo, estão submetidos. São leis que todo mundo tem que respeitar. Agora, quem que fiscaliza o Supremo? Ninguém. Eles fazem o que eles querem, eles prendem quem eles querem, eles ferram a vida que eles querem. E se houver corrupção ali? Dane-se. E se ali a decisão for injusta? Dane-se duas vezes. E se ali houver venda de sentença? Dane-se mais ainda. Não há nada que possa ser feito além do Supremo no Brasil. Não existe absolutamente nenhum órgão de controle, nada de nada de nada. É essa a realidade do Brasil hoje. Os caras podem fazer o que querem, pronto, acabou. Então eles não estão sob o império da lei. Não existe Estado Democrático de Direito no Brasil. E dentro desses limites que qualificam o chamado Estado Democrático de Direito, nós temos o quê? O devido processo legal. E o que é o devido processo legal? São uma série de conjuntos de garantias que fazem com que o processo seja minimamente justo. Afinal de contas, o processo é um mal em si mesmo. Mas dentro desses direitos fundamentais, antes até do devido processo legal, os que limitam a Constituição, os que limitam o Estado, a gente tem os direitos e garantias do artigo 5º, que é onde deveriam estar os direitos fundamentais do Brasil. E vamos perguntar para alguém quais são esses direitos. Para quem nós vamos perguntar? Sim, meus amigos, é para ele, é para o cabeça de ovo, é o Alexandre de Moraes. Supostamente foi ele que escreveu esse livro aqui. Digo supostamente porque no meio acadêmico existe uma história de que não foi ele que escreveu. O pessoal fala que não foi ele que escreveu. Posso ser preso por causa dessa afirmação, tá? Porque hoje a gente não vive mais numa democracia, mas enfim, este é o livro que supostamente o ministro Alexandre de Moraes escreveu. E ele não é um dos piores. Esse livro aqui não é o pior livro de constitucional que tem no Brasil. Tem livro pior, ele é um livro até razoável. Eu, quando dava aula de constitucional, até indicava para alguns alunos por conta de ser um livro fácil de entender, não é muito complexo. E aqui ele vem no seu item 3 dos direitos e garantias fundamentais. Então, se ele pelo menos leu o livro que ele fala que escreveu, aqui há a transcrição de quais seriam esses direitos que ele não pode desrespeitar. O fato dele ser ministro do Supremo não dá a ele o direito de desrespeitar isso aqui. E aí ele vem e traz o direito à vida, direito à igualdade, da legalidade, que é tudo que o Estado faz tem que estar na lei e ninguém pode ser perseguido ou obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei, coisa que ele não está seguindo, tá? A proibição da tortura, liberdade de pensamento, tá? Liberdade de consciência, aí ele vem liberdade religiosa, que é escusa de consciência e serviço militar, limitações ao livre exercício do culto religioso, e aqui ele continua, dano moral a dano à imagem, por dano à imagem, expressão de atividade intelectual, artística e científica, inviolabilidade e intimidade, vida privada, honra e imagem, inviolabilidade domiciliar, coisa que eles não estão respeitando, porque estão fazendo mandados de busca e apreensão sem sequer dizer qual é o crime, de maneira completamente ilegal e irregular, né? Sigilo de correspondência e comunicação que eles não estão respeitando porque estão quebrando sigilo de Raimundo e todo mundo, sem sequer dizer qual é o crime que você está sendo acusado, tá? Inviolabilidade de dados, mesma coisa. Direito de reunião, mesma coisa.
Estamos sendo tolhidos, direito de reunião, direito de associação, mesma coisa. Lesão, ameaça de direito do Poder Judiciário, acesso, aí já entra no devido processo legal. Direito adquirido, ato jurídico perfeito, idem. Princípio do juiz natural. Nossa, esse aqui é o que mais sofre. Não existe juiz natural. O que é o juiz natural? Isso aí está dentro do devido processo legal. Juiz natural é um juiz previamente determinado pela lei para tratar um fato futuro. Então o fato aconteceu, mas se acontecer já tem os juízes que vão ser ali, ou o juízo, e aí é feito sorteio. Vocês estão vendo isso nesses inquéritos todos malucos aí que estão surgindo, de kids pretos, Zé de Caterva? Não, é simplesmente vai tudo para Alexandre de Moraes. Por quê? Porque sim. Ah, o cara jogou uma bomba na frente do Supremo, o segurança deu um tiro nele, ele morreu. Alexandre de Moraes. O cara xingou o Supremo lá na Baixa da Égua, Alexandre de Moraes. É tudo. E ele é vítima, ele é o algoz, ele é o persecutor, ele é o policial, ele é o investigador, ele é o delegado, ele é o promotor, ele é o juiz, ele é tudo, tudo, tudo. E qual que é o recurso que tem depois dele? Nenhum, porque a decisão do Supremo não tem recurso. Daí você continua. E aí, o juiz natural como seria? Pelo menos, você não tem prerrogativa de função, você não é julgado pelo Supremo, tá? Você vai ser julgado lá pelo juiz de piso, mediante sorteio. Isso é o princípio do juiz natural. Você não pode escolher o juiz para cada ato específico. Não, tem que ter uma lei que determine quem que vai julgar o fato que acontecer depois, tá? É determinado por lei. Esse seria o juiz natural, coisa que não existe aqui no Brasil. E aí ele vem da extradição com princípio, extradição e expulsão, enfim, todos os direitos e garantias fundamentais. Aqui, inquérito policial contraditório, ele fala disso também. Ele fala de devido processo legal, olha só, então ele já ouviu falar. Se ele lê o livro que supostamente ele escreveu, ele sabe que existe. É uma aberração, é um conjunto de absurdos. Mais que isso, além da história fantasiosa, é o fato que estão julgando exclusivamente suposta cogitação. E aí, você se pergunta, cadê o tal do devido processo legal? Porque nós não vemos nem processo e muito menos devido. Mas quais seriam os crimes que supostamente eles podem ser acusados? Aqui os crimes contra o Estado Democrático de Direito, que nós já não temos mais. 3591. Negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Ninguém fala disso. Praticar violência ou grave ameaça com a finalidade de desmembrar parte do território nacional para construir país independente. Ninguém fez isso. Espionagem. Entregar ao governo estrangeiro seus agentes, documento, informação, também não. Aí nós vamos para o capítulo 2. Crimes contra as instituições democráticas. Eu acho isso lindo. As instituições são como deuses, são coisas abstratas que ninguém pode falar mal, porque se você falar mal, você vai preso. Perceba que o Daniel Silveira, que é deputado federal, foi preso porque xingou esses caras. E não, você atacou o Supremo. Não, ele xingou um ou outro funcionário público. Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. E, segundo esse troço chamado Constituição, que ninguém respeita mais nesse país, ele tem imunidade material para fazer isso. Ele podia fazer porque ele tem prerrogativa. O cargo dele dá o direito dele fazer isso. Tá? O deputado federal e o senador, ele pode falar absolutamente qualquer coisa que ele quiser, por mais absurdo que seja. Tem garantia constitucional para isso. Mas no Brasil, meu amigo, esquece. E aí vamos continuar. Os crimes contra as instituições democráticas. Tanto que esse vídeo aqui pode configurar crime contra a instituição democrática e eu amanhã ser preso porque gravei um vídeo no YouTube. Olha que legal. Esse é o nível do país que nós vivemos. O pessoal preocupado. Economia, isso, aquilo. Não, eles estão acabando com tudo. Estão acabando com tudo. Todas as liberdades e garantias individuais estão indo pro vinagre. Aí você vem aqui. 359L. Faz o L. Talvez seja esse. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Calma. Onde que tem isso aqui? Onde que tem a tentativa com emprego ou grave ameaça de alguma coisa? Nada. Nada. Um amontoado de nada. 359M. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça governo legitimamente constituído. Onde isso? Canto nenhum. Aí vem crime contra o funcionamento dessas mesmas instituições no processo eleitoral. Impedir e perturbar a eleição. Nada.
Tá? Claro, criticar a urna eletrônica agora é isso aqui, só se for isso. Você criticou, você é ladrão, você vai morrer, pena de morte, pena de morte. Enforca na praça pública, amarra a corda na estátua da justiça, pelo amor de Deus. Aí vem violência política, é mais absurdo ainda, restringir de exercer os direitos políticos, que é isso que eles estão fazendo com o Bolsonaro, tá? Em última análise, o que o Supremo está fazendo com o Bolsonaro é esse 359P, ó o tipo, ó, restringir, impedir, dificultar com o emprego de violência física, sexual, psicológica ou exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. No caso do presidente, é em razão, diria o quê? Da religião, por conta como é que chama? Da ideologia de direita. Na verdade, ele está sendo impedido de participar, de ter seus direitos políticos exclusivamente por ser de direita. Exclusivamente por ser de direita. Tá? Com uso de abuso de poder. Com uso de abuso de poder. Mas vamos lá. Crimes contra o funcionamento dos serviços essenciais. Destruir, inutilizar meios de comunicação, nada. As disposições comuns não constitui crime previsto nesse título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem atividade jornalística, tá, conta outra, é justamente isso que estão fazendo, tá, esse é o grande absurdo, não tem nenhum tipo que se aplica aos Kisfrets, puta que pariu. É isso, meus amigos. Não tem nada além de uma fanfic extremamente criativa, de uma cogitação que, a propósito, dentro da cogitação, colocam várias vezes que o próprio Bolsonaro, que é apontado como grande responsável por isso, é criticado por causa das 4 linhas. Pois é, esse é o Brasil que a gente vive. Durmo com um barulho desse. Deus abençoe e proteja todos. No final, a vitória é de Jesus Cristo, a gente sabe disso. Mas tem hora que a paciência se esvai pelos dedos da mão. Forte abraço.